você quer ser um marido melhor, você quer ser várias áreas melhor, porque você nasceu para ser um ser humano melhor e transbordar nas pessoas que você ama, mas que muitas das vezes tem gatilhos na sua infância que estão travando o teu adulto, entendeu? Então, 97% dos meus clientes, durante o processo, vou fazendo alguns testes, vou fazendo alguns mapeamentos e eu percebo que acontece a mesma coisa que acontecia comigo. Por que eu morava numa favela? Por que eu estava numa comunidade? Porque eu estava sendo castigado por Deus? Não, eu não sabia tudo que deveria saber. Por isso que eu estava num lugar de escassez. A partir do momento que eu fui ampliando o que eu deveria saber, eu fui desenvolvendo novas possibilidades, me conectando com outras pessoas que já sabiam o que eu não sabia, e aí cada vez mais você vai destravando, mas a raiz disso tudo, muitas das vezes, é a sua criança interior que não foi tratada do jeito. O parto é sensacional, mas é uma traumatização. Sim. E tem outros processos, vários outros processos que as pessoas não sabem que são traumatizações e que geram travas. Sim. E essas travas, automaticamente, se você não tirar esse obstáculo emocional mental, você vai ficar num loop e automaticamente não vai ter a vida que você nasceu para ter. E aí, se você me permitir, eu vou pegar, porque esse é um exemplo muito interessante, porque quem está olhando está falando assim, então o cara... Não é isso, é simples, porque... O que muitas vezes a gente faz, né, se você concordar, não é ser mágico, mas é só fazer a pessoa falar, né? Com certeza. O destravamento não é que a gente coloca a chave mágica, mas é que você ajuda ele mesmo a chegar a essa conclusão, né? Um dia desse eu estava ouvindo alguém falando um negócio que é verdade, né? Falar cura, né? Com certeza. Mas é diferente quando a pessoa... Eu já passei por isso também, quando eu falei assim, pô, você percebeu? Eu só falei assim, caramba, não tinha percebido. Né? E na verdade, não sei se isso aconteceu com você, normalmente as primeiras coisas que a pessoa fala já é a dor vem assim muito rápido, né? Sim. Então, e tem um exemplo bem nítido para você que está nos assistindo entender esse processo na prática. Você detecta que tem uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Exemplo, você encontrou, né? O Silvio Santos, o Boni, uma pessoa que tem a ver com a tua área, mas que está 1000 anos-luz. Automaticamente você pensa, caramba, será que eu posso tirar uma foto? Será que eu posso pegar um bizu? Será que eu posso fazer uma pergunta? Mas a sua mente começa automaticamente gerar atitudes físicas, né? De você, acho que não, teu corpo começa se trava, a né? se retrair. Você percebe de um lado que pode ser uma oportunidade para você ir para o próximo nível, ao mesmo tempo, teu subconsciente gerou alguma coisa dentro da tua mente que está passando para o físico. A tua respiração começa a ficar diferente, às vezes a tua mão começa a suar. É a oportunidade da tua vida, de repente o cara... te dar um patrocínio, de o cara, ser o investidor da empresa que tu já tá mastigada na tua cabeça. Tem muita gente com dinheiro que não sabe o que fazer com dinheiro. E você, de repente, tem uma ideia que faz muito dinheiro. Então, se juntar essas duas pessoas, você dá o boom que você precisa na vida, mas, às vezes, quando você tá de cara com essa pessoa, você trava, você fica com medo, você o ser que você não nasceu para ser. E aí, com isso, automaticamente, você não vai ter o resultado. Cara, excelente, Pedro, porque se eu puder resumir, observe seu corpo porque ele fala por você. E ele não faz por mal, né? Porque depois a gente aprende, né, que o nosso cérebro, nosso sistema límbico, ele tá ali para defender a gente, né? E ele busca o menor esforço, ele detecta o seu medo e ele te trava. Mas é a hora que você tem que ver, caramba, por que eu não dei esse passo? Se eu queria, né? E o que você, de repente, não sei se dentro destravando pessoas ou... porque eu já vi alguns casos assim, por que as pessoas lutam tanto contra aceitar isso, né? De que elas podem? Você já detectou alguma crença muito forte por trás disso? Com certeza. É a preguiça só? Não. E é interessante que essa pergunta vai ser uma divisora de água e ouro. A gente está aqui dividindo muito ouro com você. Coisas que mudaram a minha vida, vem mudando a vida de muitas pessoas. E esse ponto dessa pergunta que você falou é sobre que acaba voltando em pai e mãe. Porque nós somos frutos das pessoas que nos criaram. Indiferente se foi seu tio, sua tia, as pessoas que te criaram.
E a gente acaba amando muito essa pessoa, tendo muito orgulho, indiferente do nível social, do nível intelectual que essa pessoa é. E é a grande primeira referência, né? E é a primeira grande referência. E eu, em momento nenhum, estou pedindo para você não fazer isso. Pelo contrário, você tem que fazer isso, tem que honrar essas pessoas, porém, tem que entender que existem duas coisas diferentes. O amor que você sente pela pessoa que te criou e a gratidão versus o que você precisa para crescer. E muitas das vezes, como a gente já falou, volto a repetir, para você ter asas, você vai ter que se desprender um pouco das raízes. Então, perfeito. Quanto mais preso à raiz você tiver, menos asa você vai ter. Entendeu? Se você morar a vida toda na casa da sua mãe, você não vai conquistar a sua casa. Se você trabalhar dentro dos negócios do seu pai, você não vai montar o seu negócio. Entendeu? Se você ficar focado muito na vida do seu pai, na vida dos seus familiares, das pessoas que te criaram, você vai perder um mundo gigante que nasceu para ser seu. A gente veio aqui para aprender, para evoluir, para crescer, para conquistar, para construir. Um legado para a próxima geração, para você, daqui a pouco, quando tiver morto, ainda tem gente fazendo o que você desenvolveu. Mas você sabe que, Pedro, o que você está falando é fantástico, só que é engraçado, porque eu não sei se é meio cultural nosso, mas a gente parece que é feio a gente fazer isso, né? Eu brinco muito que você quer testar isso, você chega às vezes até para uma mulher, né? Fala assim, nossa, você tá bonita. Ah, não tô não, o cabelo tá assim. Não, tá... Né? Aí eu hoje em dia, se alguém, minha esposa que ri, porque ela veio pra mim assim, hoje mesmo quando eu fui sair, né, ela falou assim, nossa, tá bonito, eu falei assim, eu tô. Aí alguém falou, mentira, eu falei, não, mas eu não me arrumo pra ficar feio, né? Por que as pessoas têm essa dificuldade de aceitar um elogio? Tem gente que às vezes eu falo, não, para, eu já falei que você tá bonito, né? Você não precisa ficar se desmerecendo. Então eu não sei se é meio cultural, né, mas é engraçado. Sim. A gente não veio pra isso, né? A gente veio pra brilhar, né, pra florescer. Principalmente... dependendo da classe social que você nascer, vai ter embutido ali crenças limitantes. E tem muitas crenças limitantes que estão indiretamente conectadas ao orgulho. Então, se você tiver dinheiro demais, você não é um cara legal, porque, de repente, dinheiro está ligado à corrupção, a roubo, a outras coisas. E você ser uma pessoa confiante, que sabe o que quer, também, quando você nasce num berço onde as pessoas não têm um autoconhecimento de si mesmo, quem elas são, automaticamente é passado para você, você está muito orgulhoso, você está muito prepotente. Então, existe uma cultura, principalmente em comunidades, em guetos, em famílias pobres, sobre isso, que eles ficam tão preocupados sobre deixar um ser humano equilibrado, que acabam doutrinando aquele ser humano para pensar pequeno e ter medo de pensar grande, ter medo de querer ganhar muito dinheiro, ter medo de ser bonito. Eu esqueci, não sei se é Aristóteles, não. Mas é Platão, o mito da caverna de Platão. Sim, né? Isso, quem quiser perfeito. Depois procura que é... Então, mas acho que esse é o grande problema, né? E mudar dói, e mudar uma coisa que a gente pode dizer para todo mundo você vai perder pessoas, você vai sair de lugares, né? Porque o tal do... Eu chamo isso de consciente coletivo, né? Infelizmente, o consciente coletivo, ele quer te trazer, né? Eu faço uma brincadeira que entra numa rodinha, né? E começa a falar mal de alguma coisa. Você vai arrumar um monte de amigo, né? Com certeza. Agora entra nessa rodinha que alguém tá falando mal de alguma coisa, você fala assim, não, mas fulano tá fazendo isso porque é a função dele. Aí todo mundo olhar de cara feia pra você, né? Como é difícil, né? Tirar a pessoa desse lugar, né? Sim, e hoje a gente tem vivido em bolhas, né? As pessoas às vezes também não estão crescendo porque elas entram numa bolha que seja confortável para elas, então que sejam pessoas iguais, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, para até não gerar um desconforto nele ou nela, e automaticamente, quando não tiver referências muito maiores do que você e que te façam até se sentir um pouco burro, você vai continuar nesse lugar que você está durante, de repente, sua vida toda. A gente fala muito isso aqui, Pedro, a gente vive num mundo da dualidade, né? Só que o grande crescimento é a gente sair dessa dualidade. Quer dizer, basicamente, o que eu quero dizer eu sei que isso é barulhento porque eu conheço o silêncio, né? Eu conheço bem porque eu conheço o mal. E normalmente a dualidade, ela existe
a dor ela fala mais forte do que... E onde é sair da dualidade é a hora que você foi o que você falou, tá no mental, né? Sim. É a hora que você, Pedro chega e fala, nossa, seu cabelo tá feio. Tá bom. Né? Não, né? Eu não estou preocupado, eu posso até acolher a sua fala e agradecer, sim. Né? Mas a gente está o tempo todo, pô, então se o Pedro tá falando ali, ó, isso aí, eu tenho certeza que alguém vai fazer assim, tá contando essa história toda, não, alguém deve ter ajudado ele, não saiu assim, não saiu sozinho, não. Por que não? Por que não só não bater palma, né? Para não dizer que eu não tive ajuda, eu tive um mentor, um coach que me deu um mapa, né? Então, mas é isso que eu ia falar. Você agora lembrou outro ponto. Todo mundo tem ajuda de alguém. Sim. Pode pegar a história da pessoa assim... Indireta, direta, ou muitas das vezes é a pessoa que você pagou para fazer isso, que muitas das vezes é esse lugar. E é interessante você falar sobre isso, que agora vem um ponto chocante, que muitas pessoas às vezes não sabem, e são pessoas até que criticam o coach. Agora, hein? Presta atenção que o momento é chocante. Hein? O coach é uma profissão, uma das mais velhas que existe. É só você pensar que ele foi utilizado no Egito. Verdade. Ele foi utilizado por Alexandre o Grande. Os grandes pensadores tinham... Todo cara que foi um divisor de água, de empresário ou conquistador, que foi o caso do Alexandre o Grande, teve um coach.